se assentar, amém, irmãos? Boa noite a todos, graça e paz, amém? Obrigado, louvor. Fica saudando aí, amém? Dando um auxílio. Glória a Deus. Deus é bom. Diga, Deus é bom. Quem é que trabalha com vendas aqui? Levanta a mão aí para eu ver. Amém? Tem mais alguém? Amém? Continua com a mão levantada, amém? Eu declaro que essa semana vai transbordar na sua vida, amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Eu estava com vontade de falar isso, amém, durante o louvor. E Deus falou que é para você que trabalha com vendas, amém? Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Vamos meditar hoje. Quero trazer um tema. Diga assim comigo, desvendando. Salmo 23. Diga mais alto em bom som, diga desvendando. Mais alto em bom som, diga desvendando. O Salmo 23. Abra sua Bíblia no Salmo 23 aí, por gentileza, irmãos. Amém. Eu vou trazer apenas os primeiros 4 versículos, amém? Eu não sei se isso é uma palavra profética, uma palavra de ensino. Eu sei que receba da forma que Deus falar com você, amém, nessa noite. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Aleluia, não faltará, querido, vai sobrar, amém? Aleluia, vai sobrar. Aleluias. Existe uma unção nesse lugar, querido, de multiplicação, amém? De favor de Deus sobre a sua vida. Aleluias. A Bíblia diz, na minha versão NVI, a Bíblia diz assim, querido: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem, amém? Eu sei que já foi orado nessa noite, mas eu gosto de orar, amém? Eu falei até em livramento, hoje fez 8 dias, e eu acredito que eu já falei aqui, eu disse, a oração, querido, é uma prática de quem é dependente de Deus. Então, querido, quanto mais você orar, melhor para você, amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo venha ser o nosso professor, nosso ajudador nessa noite, Pai. Nos conduz, Senhor, a Tua bênção, Pai, a Tua vitória, Pai, nessa noite. Nos revela, Senhor, aquilo que está na Tua palavra, Pai, e seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, Deus me deu um tema nessa noite, eu queria compartilhar com os irmãos, amém? É uma mensagem simples, é uma mensagem que eu acredito que você vai receber muito nessa noite. Quando Deus falou comigo, primeiro Deus fala com o pregador, né, pastor Tiago? Depois fala com a igreja. Eu alegrei o meu coração, querido, porque eu vi Deus falando através dessa mensagem, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como você veio aqui nessa noite, querido, eu não sei o que é que você está enfrentando, mas eu quero te dizer algo nessa noite, querido. Essa semana será diferente na sua vida, amém? Será uma semana leve, será uma semana de favor de Deus, será uma semana de alegria, de saúde, irmãos, porque a bênção do Senhor vai te acompanhar, amém? Você está aqui? Dá um glória a Deus. Aleluias. Queridos, o Salmo 23 é um dos textos bíblicos mais conhecidos e mais recitados, eu acredito, de toda a humanidade.
todo mundo conhece o Salmo 23, até a Ana Júlia conhece. Ana Júlia tem 7 anos, ela conhece o Salmo 23. E querido, mas esse Salmo ele tem uma importância na história. Nada acontece em vão, querido. Quando Davi escrevia esse Salmo, existia um propósito. Assim como você está aqui nessa noite com um propósito, amém? Você não veio aqui em vão nessa noite, querido. Você veio aqui com um propósito nessa noite. Deus te trouxe aqui, querido, para mudar o rumo da sua história nessa noite. Aleluias. E além de ser, querido, um salmo poético, ele é um salmo de declaração de confiança no cuidado e na proteção do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Eu quero já abrir um parênteses aqui nessa noite e eu quero te dizer algo. Deus está cuidando de você nessa noite. Amém? Existe uma proteção de Deus sobre a sua casa, existe uma proteção de Deus sobre a tua família, existe uma proteção de Deus sobre os seus filhos, sobre os seus netos, irmãos. E eu quero te dizer algo nessa noite: o diabo não toca na tua família. Amém? Aleluias. Queridos, quando nós lemos o Salmo 23, nós encontramos, vamos dizer, segredos espirituais contidos nesse salmo. Aleluia. Nós vemos um Deus que protege, nós vemos um Deus que provê, e nós vemos um Deus que direciona. Aleluias, queridos. Nós vemos um Deus que protege o seu povo. Nós vemos um Deus que provê as necessidades do seu povo. E nós vemos um Deus que direciona o seu povo. Aleluias. Davi, ao escrever esse salmo, querido, ele não apenas estava falando de uma teoria. Porque muitas vezes nós falamos da teoria das Escrituras. E como diz o Velho Testamento, a Bíblia diz que Deus falou assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitas vezes nós falamos de Deus na teoria, mas na prática e na experiência parece que nós nem conhecemos Deus. Porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Qual é o fruto que você está dando, querido? Quando as pessoas olham para você, querido, será que elas têm vontade de vir para a igreja? Ou tem dito assim: Deus me livre de ser crente igual fulano? Temos que meditar na nossa vida, querido. A nossa vida é um livro aberto para a sociedade. Nós não podemos mais viver de toda forma, querido. Nós não podemos mais falar de toda forma. Nós não podemos mais estar em todos os ambientes. Você está aqui? Mas Davi, querido, ele falou. Quando ele citava ou escrevia, ele estava falando de uma experiência vivida com Deus. Aleluias. Eu declaro nessa noite você tendo experiências com o Senhor, querido. Aleluias. Eu declaro, querido, mais proteção na sua vida. Eu declaro mais favor de Deus. Eu declaro mais direções de Deus. Aleluias, queridos. O mundo está sem direção, mas nós temos a palavra de Deus para nos direcionar, querido. Aleluias. Nós temos um dono, querido, que cuida das nossas vidas. Tem momentos que nós dizemos assim: parece que eu estou sem rumo na minha vida. Ei, querido, sem rumo está Satanás. Nós temos Deus.
Sem rumo está Satanás, querido. Nós estamos indo morar com Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou preparar lugar. Aleluias. Quem anda com o pastor aqui na terra, querido, vai viver com ele na eternidade. Você está aqui? Aleluias. Quero abrir outro parênteses aqui, querido. Que Deus está falando com alguém nessa noite. Eu creio, você crê? Projetos estão saindo da gaveta nessa noite, querido. Coisas que você sonhou, coisas que você projetou, e talvez o diabo tenha freado na sua vida, mas eu quero te dizer algo nessa noite. Deus está dando um pontapé inicial na sua vida novamente nessa noite. Ei, você vai avançar, querido. Levanta a mão e dá um glória a Deus. Ninguém vai te parar, querido. Você crê nisso? Aleluias. Mas, queridos, Davi era um pastor de ovelhas que se tornou rei, Kleber. Um pastor de ovelhas, irmã Aparecida, naquela época, para os homens, era um trabalho que para os homens era um trabalho insignificante. Geralmente um trabalho para o homem era agricultor, era um trabalho mais braçal que necessitava de força bruta. Mas cuidar de ovelhas para o homem naquele tempo era um trabalho insignificante. Mas, querido, Deus transformou aquele pastor de ovelhas. Deus deu um cargo de insignificância para o cargo mais alto, rei de Israel. Deus usa aqueles que não são para confundir aqueles que são, querido. Aleluias. Muitas vezes nós colocamos fé em pessoas, mas às vezes o favor de Deus vem por aquelas pessoas improváveis na nossa vida. Então, querido, nunca desvie um olhar de alguém, porque pode ser aquele alguém que vai te ajudar. O pastor de ovelhas se tornou rei de Israel. E Jesus falou 2000 anos depois, que eu acredito que dá para encaixar nessa história de Davi. Aquele que é fiel no pouco, eu colocarei no muito. Se num trabalho insignificante, ele é fiel, ele me louva, e ninguém está vendo, porque muitas vezes a gente só louva, só adora, só é crente quando tem alguém nos olhando. Mas eu quero te dizer algo, o verdadeiro caráter, querido, é conhecido quando nós estamos sozinhos. Um homem que louvava ao Senhor quando ninguém estava vendo. Um homem que louvava ao Senhor, que era fiel a Deus quando ninguém estava vendo. Aleluia. Ele era pastor de ovelhas. Foi esquecido pelo pai quando o profeta foi ungir rei de Israel, um dos seus filhos. Aleluia. Mas, querido, eu quero te dizer algo nessa noite. Muitas vezes os homens nos esquecem, mas Deus nunca nos esquece. Diga assim: esquecido pelos homens, mas nunca por Deus. Dá um glória a Deus nessa noite. Muitas vezes nós somos esquecidos pelos homens, mas nunca por Deus. Aleluias. E Deus, querido, Ele exaltou Davi. A porta, diga assim, a porta do muito só se abre para quem honra
no pouco. A porta do muito só se abre para quem honra no pouco. É nos detalhes que Deus vai ver a tua fidelidade. Aleluia. Você está aqui? Eu disse até em Livramento também. O pessoal às vezes diz assim, os meninos dizem, pai, tu parece Silas Malafaia. Primeiro ponto, segundo ponto. Mas eu aprendi assim, amém, irmãos? Primeiro ponto aqui, amém? Que eu quero frisar nessa noite. É desvendando, né, o Salmo 23. Que é o segredo da provisão divina. Amém? O segredo da provisão divina. Tem provisão de Deus para você nessa noite. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, Deus está trabalhando por você. Aleluia. Oh, vai ser fácil e vai ser leve, querido. Vai ser, aleluia, fácil e leve. Diga assim, vai ser fácil e vai ser leve. Aleluia! Não precisa mais você abrir, mas o versículo 1 diz que o Senhor, o salmista recitando, Davi recitando, ele disse, o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Aqui Davi revela que o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro segredo, né? Está na certeza da provisão de Deus. Amém? Davi tem uma certeza na sua vida. E você tem que ter essa certeza dentro do seu coração. Deus está cuidando de você. Porque muitas vezes, irmão, a gente só está em paz quando a gente olha a nossa conta bancária e vê que tudo está organizadinho, é no azul que chama, né? Quando as contas estão pagas. Aleluias. Não é errado, querido. Mas a nossa confiança maior tem que ser no Criador dos céus e da terra. Salmo 121 diz assim, o salmista disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluias. É do Senhor que vai vir a provisão, querido. É do Senhor que vai vir a ajuda. Aleluias. Davi, querido, ele era pastor de ovelhas. Mas ao mesmo tempo ele era ovelha de Deus. Aleluias. Davi era pastor de ovelhas, mas ao mesmo tempo ele era ovelha de Deus. Eu quero falar algo para as ovelhas de Deus aqui nessa noite. Quem é a ovelha de Deus? Por quê, querido? A gente diz com muita convicção, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus só pode ser pastor de ovelhas. Mas será que nós realmente somos ovelhas? Aleluias. Ovelha, querido, não deve se preocupar com o dia de amanhã, porque o pastor cuida de tudo. Se você é ovelha de Deus, querido, nessa noite eu quero te dizer algo, Deus está cuidando de tudo. A ovelha não se levanta pela manhã, pega o capim, pega a faca, corta, bota lá, faz um cafezinho, pega água, leite, vai tomar café, vai. Não, é o pastor que traz. A ovelha, ela só faz dormir.
ela só faz descansar no Senhor. Descansa no Senhor, querido. E Ele concederá os desejos do teu coração. Aleluias. Quando Deus é o nosso pastor, irmão, a falta perde força sobre a nossa vida. Você está aqui? Quando Deus é o nosso pastor, a falta, diga assim, a falta perde forças sobre minha vida. Aleluias. Ou seja, querido, o que prevalece não é mais a falta. O que prevalece não é mais a escassez. O que prevalece não é mais a privação. O que prevalece não é mais a penúria. Aleluia. Mas o que prevalece e o que vai prevalecer sobre nossas vidas é a provisão e o cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Aleluias. Existe um Deus que está cuidando de você nessa noite, querido. Aleluias. A Bíblia diz em Êxodo que o povo de Deus estava no deserto. E quando eles estavam no deserto, queridos, a Bíblia diz que Deus mandava maná do céu e água da rocha. Maná do céu e água da rocha. Aleluias. Simplesmente pelo fato deles obedecerem à palavra do Senhor, às instruções do Senhor. Quando eles obedeciam, Deus mandava do céu, mandava da terra, mas não faltava. Quando nós estamos no lugar da obediência, querido, provisão vem de todo lugar sobre nossa vida. Ei! Permaneça no lugar da obediência, que vai vir provisão de todo lugar na sua vida. Dá um glória a Deus alto aí. Aleluias. Não falta, querido. Não falta. Aleluias. Quando Deus é o seu pastor, nada falta. Por quê? Diga assim, por quê? Diga mais alto em bolso, diga por quê? Porque Deus, Ele é a própria provisão. Nada nos falta, porque Deus é a própria provisão. Pode faltar dinheiro, pode faltar alimento, pode faltar roupa, mas não vai faltar o cuidado e a provisão de Deus sobre a sua vida. Aleluias. Quem é fiel a Deus, Deus não deve satisfazer a ninguém. Deus é Deus. Deus não deve satisfazer a Receita Federal. Onde foi que tu arrumasse isso? Presta conta aqui. Não. Deus é Deus. Aleluias. Não sei como Deus vai fazer, querido, na sua vida, mas Deus vai fazer. E você tem que tomar posse nessa noite. Aleluias. Eu ministrava em Livramento hoje, fez 8 dias, e Deus falou uma palavra profética sobre provisão lá, querido. Em cima de um tema que eu ministrei lá. No outro dia, uma pessoa mandou uma mensagem para a Deise e disse: Deisiane, recebi uma proposta de emprego e vou trabalhar.
Eu peguei aquela palavra que Diego soltou. Aleluias. A palavra de Deus, querido, ela não volta vazia. Amém? Toma posse nessa noite daquilo que é seu. Aleluias. Eu estou olhando para o povo mais próspero, irmão, dessa terra. Aleluia. O povo mais rico dessa terra, dessa cidade, desse estado, desse país. Como diz um louvor do Verbo da Vida, somos um povo escolhido por Deus, chamados à excelência. Ei, você vai vestir do bom e do melhor, porque existe um pastor sobre a sua vida. Aleluias. Oh, enquanto você adora, o Senhor manda. Enquanto você louva, o Senhor manda. Aleluia. Enquanto você glorifica, o Senhor manda. Aleluia. Quem tem glória dá glória, e quem tem aleluia dá aleluia. Chacoalha o inferno nessa noite, querido, porque a vitória é do povo de Deus. Aleluia. Meu Deus. Segundo segredo aqui, querido, desvendando o Salmo 23, é o segredo da direção. Eu estava dizendo a Deisa hoje, lá na casa da mãe dela, eu dizia: Deisa, é melhor ter direção do que ter velocidade. Porque tem muita gente, Pio, correndo velozmente para lugar nenhum. Com pressa, para possuir, para adquirir. É melhor ter direção do que ter velocidade. Aleluias. Versículo 3 diz: guia-me pelas veredas da tua justiça por amor do seu nome. Guia-me. O nosso Deus, querido, não é apenas um Deus que provê, é um Deus que guia, que direciona. Amém? Você está aqui? Quem guiava Davi, querido, ou seja, quem direcionava a vida de Davi, era Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, a Bíblia diz que eles se estenderam pelo vale dos Refaíns, ou vale dos gigantes. E a Bíblia diz que chegaram para Davi e disseram assim: Davi, os filisteus estão vindo aí para te matar, porque eles souberam que você tinha sido ungido rei sobre Israel. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, se você ler a história de Davi, a Bíblia diz que Davi, querido, era um homem bom de batalha. A Bíblia diz que Davi sabia lutar. A Bíblia diz que Davi tinha uns soldados que se chamavam valentes de Davi, homens que truculentos mesmo, que não tinham medo de morrer. Eles davam a vida por Davi, querido. Mas, querido, o ponto mais forte de Davi não era a espada, não era a riqueza, não era o trono. O ponto mais forte de Davi era a dependência de Deus. A Bíblia diz que quando Davi soube, Breno, que os filisteus vinham, a Bíblia diz que Davi desceu ao porão do palácio e foi orar. Direção.
Senhor, subirei contra os filisteus. Senhor, tu me darás a vitória. Sabe por quê, querido? Tem muita gente quebrando a cara porque não ora. Sabe por quê, meu irmão? Tem muita gente sofrendo hoje com as consequências da vida porque não orou antes. Preferiu escutar o que é que tu acha, mulher, do que orar. Porque, querido, às vezes a resposta da nossa oração não é aquilo que agrada o nosso coração, meu querido, mas é aquilo que agrada a Deus. Existem decisões na nossa vida, querido, que machucam o nosso coração, mas consertam a nossa vida. E às vezes, querido, é necessário largar algumas amizades para você avançar em Deus, do que estar só quebrando a cara, achando que Deus ainda está naquele lugar, sendo que Deus já saiu faz tempo daquele lugar. Como diz o ditado aí fora, é melhor estar só do que mal acompanhado. Você está aqui? Quem guiava ou quem direcionava Davi era Deus, querido. Irmãos, quando Deus nos guia, até deserto vira caminho fértil. Você sabia disso? Quando Deus nos guia, até deserto vira caminho fértil para você prosperar. Não é o lugar que você está, é com quem você está. Amém? Não é o valor, é quem abriu a porta para você. Porque nem sempre, queridos, um lugar alto é Deus que coloca nós. Nem sempre uma posição alta, não estou falando apenas na igreja, mas no modo geral, é Deus que coloca. Lembra que Jesus estava no deserto, o diabo chegou lá em Mateus capítulo 4, e a Bíblia diz que o diabo levou Jesus ao pináculo do templo, o lugar mais alto do templo. E disse: olha, se você se prostrar diante de mim, eu te darei todos os reinos. Pináculo do templo, o lugar mais alto, ou seja, quem levou Jesus lá foi o diabo. Nem sempre o lugar alto, querido, é Jesus que nos leva. Às vezes é o diabo, mas a gente está tão obcecado para crescer, para ter status, para aparecer, que a gente nem percebe que não foi Deus que nos levou àquele lugar. A gente está com tanta vontade de postar, para os outros verem que a gente está bem, e esquece, irmão, e às vezes nem vê, nem observa, que Deus está longe dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Você está aqui? Quando Deus nos guia, querido, até deserto vira caminho fértil. Lembra, querido, de Elias? Você lembra de Elias? Quando recebeu a direção de ir na casa da viúva? Vai lá, Elias, que eu vou usar uma viúva para te alimentar. Aquela viúva, querido, não tinha nada lá. Aquela viúva só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E ela disse assim: eu vou fazer um bolo aqui, e vou comer, e depois eu vou morrer com meu filho. Elias disse assim: primeiro eu faço para mim, primeiro faça para mim. Aquela mulher fez, querido, e houve uma multiplicação, houve uma abundância, querido. Quando nós, aleluia, obedecemos às direções de Deus, a multiplicação vem junto, a abundância chega, querido, nas nossas vidas.
Não faça nada, querido. Não tome nenhuma decisão sem ser Deus falando com você, querido. Aleluias. Você está aqui? Seja guiado, querido, pelo Espírito, pela palavra de Deus. Aleluia. Você vai ver em Gênesis capítulo 12, querido. A Bíblia diz que Abraão, quando Deus falou com Abraão, a Bíblia diz que Abraão saiu, sem saber para onde ia, mas obedeceu à voz do Senhor. Irmãos, se você quer ser abençoado, não questiona Deus, apenas obedece. Mas para que isso? Para que isso? Para que isso? Para que isso? Não, obedeça. Será que Deus é menino, irmão? Não. Deus quer o melhor para você. Aleluia. A Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Mas a Bíblia não diz, mas eu creio que Abraão, ele dizia no seu coração: eu não sei para onde eu vou, mas eu sei com quem eu vou. Eu vou com Deus. Quem é direcionado por Deus, irmãos, ele ainda que demora a chegar naquele objetivo, mas ele chega da forma certa. Amém? Você está aqui? Quer saber, querido, como você... Quer saber se você está na direção certa? Quem quer saber? Eu disse até a Deise isso, né? Aí notei aqui para eu não esquecer. Aleluias. Entramos na direção certa quando reconhecemos e ouvimos mais a voz de Deus do que a nossa própria voz. Nós estamos na direção certa quando obedecemos e ouvimos mais a voz de Deus do que a nossa própria voz. Você está aqui? Porque muitas vezes a gente diz assim: eu acho que vai dar certo, eu acho que eu acho que eu vou fazer isso. Mas você já orou para saber o que Deus acha? Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Vamos caminhar para o final, querido. Mas, aleluias, Deus ainda tem algo para falar conosco aqui nessa noite. Terceiro, desvendar o segredo é da presença do vale. Diga assim: da presença no vale. Aleluia. Versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não diz assim? Aleluias. Davi tinha essa convicção, querido, na sua vida. Aleluia. Mesmo no vale, o pastor está comigo. Aleluias. Davi, ele tinha essa convicção. E você tem que ter essa convicção, querido. Porque é uma verdade que o diabo quer tirar do seu coração. Que Deus está com você. Aleluia. Não é a ausência do vale que garante a vitória. Mas é a presença do pastor no vale que nos garante a vitória. Aleluias. Todos nós, irmãos, vamos ou já passamos ou vamos passar pelo vale. Algum vale na nossa vida. Mas tem gente que diz assim: eu não queria passar por isso.
que garante a nossa vitória, querido, não é não passar pelo vale, mas com quem nós estamos no vale. A presença de Deus é suficiente para nós vencermos qualquer vale da sombra da morte na nossa vida. Aleluias! Lembra de Daniel, querido, na cova dos leões? Aquilo era um vale que ele estava enfrentando. Imagine você, querido, ser jogado numa cova cheia de leão faminto. Aleluias. Eu acredito, querido, que Daniel tinha a mesma convicção de Davi. Deus está comigo no vale. Aleluias. Eu gosto de brincar, querido, com os irmãos. Eu digo, sabe por que, querido, os leões não comeram Daniel? Porque Daniel estava no espírito e leão só come carne. Mas é isso, querido. Não é a ausência do vale que garante a vitória, mas a presença do pastor no vale. Aleluias. E o salmista ele cita vara e cajado. Vara e cajado, querido, não são apenas símbolos de disciplina e correção. Aleluias. Mas são símbolos de consolo e segurança. Ninguém, querido, está mais seguro do que aqueles que estão nas mãos de Deus. Ninguém está mais seguro do que aqueles que estão nas mãos de Deus. Aleluia. Martin Luther King, ele disse assim uma vez. Ele disse: tudo aquilo que eu segurei com minhas mãos eu perdi. Mas tudo aquilo que eu entreguei nas mãos de Deus ainda possuo. Eu vou repetir para você receber. Talvez seja para você essa palavra. Talvez você esteja segurando algo e Deus está dizendo assim: entrega a mim, rapaz. Entrega a mim que eu resolvo. Martin Luther King disse um dia: tudo aquilo que eu segurei nas minhas mãos, com as minhas mãos eu perdi. Mas tudo aquilo que eu entreguei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Quem entrega as suas preocupações, as suas ansiedades, os seus anseios, os seus vales nas mãos de Deus, irmãos, tem a certeza de vitória. Ei, querido, não é pela sua força, mas é pela força de Deus. Não é você que vai pelejar, querido, é o Senhor que vai pelejar por você. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim comigo, por gentileza, diga vale. Diga vale. Não é o meu destino. É apenas o caminho. E nele, Deus é minha companhia. Aleluias. Tem pessoas aqui que o diabo, querido, aleluias. Tem pessoas aqui que o diabo tem dito assim: eu vou colocar um ponto final na vida dele e dela. Mas Deus está colocando uma vírgula nessa noite e manda te dizer: a tua história vai continuar. Tu vai dar muito testemunho ainda, querido, querida. Recebe nessa noite. A última palavra vem do Senhor.
Aleluias! Deus está colocando vírgula na sua vida nessa noite. Aleluias. Tem pessoas dizendo assim: meu Deus, não tem jeito. Jesus manda te dizer: eu já resolvi, apenas louva. Aleluias. O vale é passageiro, mas a presença do pastor é eterna. Aleluias. Sabe qual é o maior segredo, querido, do Salmo 23? O maior segredo do Salmo 23, querido, não está nas ovelhas. Ou em Davi, na ovelha. Está no pastor, que nunca abandona o seu rebanho. Amém? Você recebeu? Você tomou posse? Tem certeza? Amém? Ficar de pé, vamos louvar mais uma vez com o Ministério Louvor. Ainda eu vou orar aqui no final, amém? Para nós encerrarmos. Glória a Deus. Eu queria que tu já começasse naquela bandeira. Certamente e já adianta para o refrão. Feche seus olhos, amém? Essa semana será uma semana diferente, amém? Aleluias. Adore ao Senhor, amém? Nós temos alguns minutos ainda. Ao Senhor, amém? Deixa Ele terminar a obra que Ele começou. Aleluias. Ele é o nosso pastor. Eu sei que certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei os seus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você, só pra você. Minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé, e na tua presença sou como criança, você me mantém de pé, e unges minha cabeça.